Olá, meus caros. Hoje vou trazer aqui a famigerada aula de cálculo 1 PF. Vamos lá. Como é clássico, eu vou dividir em questão cada vídeo, tá? Vamos lá. Questão 1, letra A. Calcule, né, uma questão de limite. Limite de θ tendendo a π/2, tá? Da expressão 1 menos seno θ sobre 1 mais cosseno 2θ. Geralmente, assim, uma estratégia que é boa para quando você já sabe derivar é você pegar um limite que tem fração e tentar verificar se vai ser elepital. E geralmente vai ser a melhor forma de fazer, tá? E nesse caso acontece, porque vai ficar 1 menos seno de π/2, que dá 1 menos 1, 0, e embaixo fica 1 mais cosseno de π. Só que cosseno de π é menos 1, então fica 1 mais menos 1, então dá 0 em cima e embaixo. Então eu posso aplicar o L'Hopital por causa disso. Então vou derivar em cima e embaixo. A derivada de 1 menos seno θ, certo? Derivada de cosseno vai zerar. Então vai ficar derivada de menos seno θ, que é menos cosseno θ. Embaixo novamente vai ficar derivada de 1, nula, mais derivada de cosseno 2θ. E aí você tem que usar a regra da cadeia, né? Você vai fazer a derivada padrão, que daria seno x, né? Menos seno x, aplicado ao que está dentro. Então menos seno 2θ. E eu vou multiplicar pela derivada em relação a θ do que está dentro. Então 2θ derivando dá 2. Beleza? Então vai ficar aqui para mim limite de θ tendendo a 2 de cosseno θ sobre 2 seno 2θ. Só que aí, né, acontece novamente isso. Porque aqui em cima a gente tem cosseno de π/2, que dá 0. E embaixo eu tenho 2 seno de π. Só que π seno π dá 0. Então ficaria novamente em determinação 0, 0. Vou aplicar L'Hopital novamente. Então vai ficar limite de θ tendendo a π/2. Então vai ficar a derivada de cosseno θ aqui no numerador. Então seno θ sobre a derivada de 2 seno θ. 2 vezes seno de 2θ, né? Então vai ficar, né, derivada de seno 2θ. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. Então, regra da cadeia. Então vai ficar cosseno, né? Opa. Vai ficar cosseno de 2θ. Isso. É isso mesmo. Vai ficar cosseno de 2θ vezes 2, né? Beleza. Eu tenho 2 vezes 2 aqui, então eu vou colocar aqui para fora do limite, né? Usando a propriedade. Ficar o limite de θ tendendo a 2 de... Vou colocar o menos, né? No caso que tem aqui. Então vai ficar aqui seno θ sobre cosseno 2θ. Só que aí, se você for perceber, acabou a indeterminação. Porque seno de π/2 é 1 e cosseno π é menos 1. Então fica menos 1 quarto, perdão, vezes 1 sobre menos 1. Então, 1 quarto, certo? Então tá aí o gabarito da primeira. Não é difícil, tá? Mas se você não tem a sacada do L'Hopital, né? Sucessivas vezes, talvez não fique algo legal de fazer. Letra B é uma questão de continuidade. Ele fala assim: considere uma função f de x, né? E ele define f de x por parte, né? Que é a função que tem várias fórmulas de definição, no mínimo duas, né? Para valores diferentes no domínio. Ele diz o seguinte, ó: f de x vai ser x cosseno de x menos 1 quando o x for maior do que 1. E vai ser ax ao quadrado menos 2 quando o x for menor ou igual a 1. E aí ele pergunta:
qual deve ser o parâmetro A, de modo que a função seja contínua em x igual a 1. Tá. Então a primeira ideia é que A pertence a A's, mesmo que isso não esteja explícito, meio que a gente tem que assumir isso daí, né? Porque é padrão se fazer, né? Isso poderia ser muito algo a ser pensado para quem faz bacharelado em matemática querendo lá isso daqui, porque se você for pensar, por exemplo, essa resposta que eu peguei aqui, é... poderia ser qualquer conjunto que não tenha resposta, entende? Então, mas de qualquer forma, vamos fazer como é usual a gente considerar que o parâmetro é real e tal. Então tá, quando que uma função vai ser contínua em dado ponto, né? A definição nos diz que uma função vai ser contínua quando o limite dessa função, quando ela tende ao ponto que eu estou analisando, tem que ser exatamente igual à imagem da função nesse ponto, certo? Isso nos dá umas condições que estão implícitas aqui. A primeira é que A pertence ao domínio, então A pertence ao domínio da f de x. Outra condição que tem é que existe, né, esse limite. Então, o limite de f de x quando x tende a A existe. E a outra que geralmente colocar separado, mas vai se traduzir basicamente a mesma coisa. Ou seja, são três. Para eu dizer que uma função é contínua em dado ponto, ela tem que satisfazer essas três condições. Então, o limite de f(x) quando x tende a esse ponto tem que ser a imagem daquele ponto. Esse ponto deve, a abscissa desse ponto, né, deve pertencer a um domínio da f de x. E o limite da função quando tende a abscissa desse ponto tem que ser quando x tende, né? Tem que existir. Beleza? Então essas são essas condições. Por a gente só vai importar a primeira, porque essa aqui vai ser suficiente, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Como essa daqui, quando x é igual a 1, né? Quando x tende a 1, na verdade. Eu posso analisar tanto a esquerda quanto a direita, né? Porque não me importa o que acontece em 1, né? Quando eu tô trabalhando com limite. O que me importa é o que está acontecendo na vizinhança. Então eu vou trabalhar o que está acontecendo na vizinhança direita primeiro. Então, limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Então, qual é a fórmula que eu vou ter que utilizar quando o x vai tender a 1 pela direita, né? Qual vai ser a fórmula adotada de f de x na vizinhança de 1 à direita? Vai ser essa daqui, né? Porque x é maior que 1, então eu utilizo essa expressão. Então vai ficar limite de x vezes o cosseno x menos 1 quando x tende a 1 pela direita, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra do produto, né? Para limite. Então vai ficar limite de x quando x tende a 1 pela direita vezes o limite quando x tende a 1 pela direita de cosseno x menos 1, certo? Eu claramente estou fazendo isso porque eu vou mostrar que existe, né? Eu não posso fazer separação com tanto faz. Eu tenho que fazer e mostrar que existe os dois. E nesse caso é muito óbvio, né? X é uma função contínua, certo? Coisa no geral, então substituição direta vai ficar 1. E aqui vai ficar novamente uma função contínua. Opa, vai ficar cosseno 1 menos 1. Então vai ficar 1 vezes cosseno de 0, que vai dar 1 vezes 1, que dá 1. Beleza. Então essa daqui vai ser o limite de x cosseno x menos 1 quando x tende a 1 pela direita, ou, melhor dizendo, o limite de f(x) quando x tende a 1 é... Pô, eu tô falando a mesma coisa, né? O que que eu falo? Ah, não, eu não tinha falado isso, né? Seria realmente limite de f(x) quando x tende a 1 pela direita vai ser 1. Beleza? Só que se você for ver, a definição nos dá isso. E eu tenho a direita. Então vou analisar a esquerda. E qual vai ser a fórmula adotada por f de x na vizinhança esquerda? De 1, né? Vai ser essa. Então ficaria limite de ax ao quadrado menos 2 quando x tende a 1 pela esquerda. Só que isso aqui é bem trivial, certo? Bem trivial porque
X ao quadrado menos 2, como há um parâmetro, né, uma constante, isso daqui é contínuo. Então eu posso simplesmente fazer a vezes 1 menos 2, ou seja, a menos 2, certo? Então, para que esse limite exista, lembra que para que o limite exista, eu tenho que garantir que os limites laterais existem e são iguais. Então, se eu garanto que eles são iguais, a menos 2 igual a 1, eu garanto essa existência, e então eu vou mostrar novamente que f de A também vai ser satisfeito por isso daqui. Então, a menos 2 igual a 1, então A é 3, esse vai ser o gabarito. Só que ainda tem que fazer a última parte, né? Essa daqui, f de A. Só que f de A, seria o f de 1, é bem clássico, porque olha só, é nesse caso. Então, A vezes o menos 2 dá exatamente quem já tinha, certo? Então tá aí, deixa eu só marcar. Então A tem que ser 3. Então essa daí é a questão 1. Beleza? Então, questão clássica de limite, tá? Não teve nenhuma questão que tinha noção de limite e precisava usar alguma propriedade muito diferente. A maioria tudo é elepital. O que eu não acho legal, mas isso que foi cobrado, né? E continuidade aqui, isso também é legal, certo? Se você fizesse a parte. Essa daqui dá pra fazer também analisando isso. Opa, daqui com diretamente isso, com a f de 1, certo? É suficiente porque isso daqui acontece, ó. Beleza? Então, e porque é contínua. Isso aqui é contínuo e vai ser nesse ponto que eu vou usar, né? No ponto 1 que eu vou usar essa função, então tá garantido. Então tá, é isso. Questão 2 agora.